E se a vida que você chama de sua nunca foi? Você acorda, cumpre suas funções, entrega resultados, se mantém calmo, equilibrado, controlado, e o mundo diz que isso é ser homem. Mas no fundo, há algo que pesa no peito. Algo que você não nomeia, mas sente. Uma sensação estranha de que, apesar de fazer tudo certo, algo está profundamente errado. Carl Jung dizia que, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. E talvez esse seja o ponto mais cruel da sua história. Você acredita que está escolhendo, quando está apenas obedecendo. Obedecendo vozes antigas, comandos invisíveis, dores que você não lembra mais de onde vieram, mas que ainda te guiam. E te fazem achar que isso é liberdade. Você foi ensinado a não sentir, a engolir o choro, a se calar para manter a paz, a racionalizar tudo para não parecer fraco. Mas esse silêncio tem um preço que se paga com desconexão. Desconexão de si mesmo, dos próprios desejos, da própria verdade. A vida vira um roteiro que você não escreveu, mas interpreta todos os dias como se fosse seu. Nietzsche nos alertou sobre a moral dos escravos. Esse tipo de virtude que a sociedade impõe aos homens para que obedeçam de forma dócil, achando que estão sendo corretos, quando na verdade estão apenas sendo domesticados. E essa domesticação não vem com gritos, vem com sussurros. Vem na forma de elogios quando você se anula. Vem como aceitação quando você se apaga. Vem como validação quando você nega quem é. A manipulação moderna não é barulhenta, ela é sutil, quase afetuosa. Está nas escolhas que parecem espontâneas, mas foram programadas, nos desejos que parecem seus, mas foram implantados, nos medos que te paralisam, mas nunca foram seus para carregar. Está nas comparações silenciosas, nos padrões inalcançáveis, nos aplausos que só chegam quando você se encaixa. A sociedade enortece sua percepção com excesso de estímulo e você acredita que está tomando decisões, quando na verdade está apenas reagindo. Reagindo a comandos que vêm de fora, de um sistema que não quer sua alma livre, quer sua mente obediente, quer sua presença domesticada, seu corpo funcional, sua emoção anestesiada. E talvez por isso, mesmo quando tudo parece estar em ordem, você sinta esse vazio, essa falta de si, esse eco de uma voz que você sufocou há anos, mas que ainda grita lá no fundo, pedindo para ser ouvida. Uma voz que não quer aplausos, que não quer aprovação, que só quer verdade. Neste vídeo, não vamos te prometer soluções mágicas. Vamos apenas acender luzes onde você foi treinado a manter tudo escuro. Vamos expor o que realmente está no comando da sua mente e talvez, só talvez, você descubra que sua liberdade nunca foi sua e que despertar é doloroso, mas necessário. Você aprendeu cedo que sentir demais era perigoso, que demonstrar emoção era fraqueza, que ser funcional era mais importante do que ser inteiro. E então você se adaptou. Calou a raiva, anestesiou a dor, enterrou desejos. Tornou-se o homem que todos aplaudem, mas que você mesmo já não reconhece no espelho. O piloto automático não começou ontem. Ele foi sendo construído em silêncios, na infância emocionalmente negligenciada, nas frases que não foram ditas, nos abraços que nunca vieram, nas cobranças que te fizeram confundir amor com performance. Você sobreviveu e para isso aprendeu a se moldar. Só que esse homem moldado é o mais fácil de manipular, porque ele ainda busca a aprovação que nunca teve, ainda tem medo de desagradar, ainda sente culpa por colocar limites. Ele não escolhe com consciência, ele repete padrões. Ele não vive, ele funciona. A sociedade premiou você por essa adaptação, por ser produtivo, por aguentar calado, por não causar problemas. Mas ninguém perguntou como você estava por dentro. Ninguém quis saber da dor que você empilhou dia após dia enquanto tentava merecer amor sendo impecável. Você virou esse homem adaptado, capaz de trabalhar sob pressão, capaz de sorrir quando está desabando,
capaz de seguir em frente mesmo quando tudo dentro grita por pausa. E aos poucos começou a acreditar que isso era força, mas não é. Isso é cansaço disfarçado de autocontrole. É fuga emocional fantasiada de maturidade. A manipulação começa nesse ponto, no momento em que você internaliza que sentir é errado, que chorar é ridículo, que ter dúvidas é sinal de fraqueza. E para não se sentir fraco, você racionaliza tudo, justifica tudo, silencia tudo. Só que esse silêncio tem um custo alto demais. Porque o que você reprime não morre, apenas se esconde. E volta. Volta como ansiedade, como insônia, como raiva acumulada, como sensação de estar sempre errado, mesmo fazendo tudo certo. Você não sabe mais se o que sente é real, ou se foi ensinado a sentir o que convinha aos outros. Esse é o trauma invisível. Viver uma vida inteira em modo sobrevivência, achando que tá tudo bem, só porque você se acostumou com o vazio. E ninguém percebe, porque por fora tá tudo certo, mas por dentro, você sabe, você sente. Você tá exausto, não de trabalhar, mas de não poder existir por inteiro. E talvez, no fundo, você só precise de uma permissão. A permissão de se ouvir de verdade, de parar de funcionar para todo mundo e começar a se reconectar com o que ficou adormecido dentro de você. A criança que não foi vista, o homem que não foi ouvido, a alma que não foi sentida. Você acredita que tem escolhas, que suas decisões são racionais, que seu caminho é fruto da sua vontade. Mas e se tudo isso for apenas um mito bem contado? Uma história que você aprendeu a repetir para não encarar o abismo que vive dentro de você. Desde pequeno, te ensinaram o que é certo desejar, o que é correto sonhar, o que é aceitável sentir. E você acreditou. Acreditou que liberdade era seguir os padrões certos. Acreditou que querer o que todos querem era sinônimo de autonomia. Mas a verdade é mais incômoda. Você não quer o que quer. Você quer o que foi ensinado a querer. A programação começou cedo, nas palavras não ditas, nos olhares de desaprovação, nos gestos sutis de punição quando você ousava ser diferente. E essa programação não aconteceu na mente lógica. Ela foi instalada no seu sistema límbico, no cérebro emocional, lá onde vivem seus traumas, seus medos e suas repetições inconscientes. A teoria da programação límbico não é sobre conspiração, é sobre condicionamento, sobre como decisões que parecem espontâneas são, na verdade, respostas emocionais moldadas por feridas não resolvidas. Você acredita estar escolhendo seu relacionamento, sua carreira, sua rotina, mas muitas vezes está apenas tentando evitar o mesmo abandono antigo, a mesma rejeição ancestral, a mesma culpa que nunca foi sua. Isso não é uma acusação, é um convite à lucidez. A ruptura com a ideia de autonomia racional não é um castigo, é o início da sua verdadeira liberdade. Porque enquanto você acreditar que é livre, mas agir como quem repete scripts herdados, continuará sendo manipulado pelas sombras que se recusa a enxergar. A liberdade masculina que te venderam é uma armadilha, uma performance, uma ilusão de controle, que desmorona toda vez que você fica sozinho com seus pensamentos, toda vez que uma crítica te desmonta, toda vez que um olhar te faz voltar a ser aquele menino que só queria ser aceito. Você não precisa se culpar por isso, mas precisa reconhecer, porque enquanto seguir acreditando que escolhe tudo, continuará fugindo da responsabilidade de se confrontar. E ninguém desperta enquanto foge. Ninguém se liberta sem encarar a prisão que construiu dentro de si. A liberdade real não é fazer o que quiser. É saber quem você está querendo. É distinguir o desejo autêntico do condicionamento emocional. É olhar para uma escolha e perguntar: isso vem de mim ou do medo de não ser amado? E essa pergunta muda tudo, porque é a primeira que você faz de verdade. Você cresceu ouvindo que precisava ser forte, controlado, estável, que o verdadeiro homem é aquele que aguenta calado, que resolve tudo sem tremer, que não sente, não chora, não hesita. E, talvez sem perceber,
Você se tornou exatamente isso. Um exemplo. Um profissional funcional. Um parceiro confiável. Um cidadão obediente. Mas também um homem amputado emocionalmente. O sistema não quer sua inteireza. Quer sua performance. E quanto mais você se encaixa, mais você é aplaudido. Mas esse aplauso não é admiração. É controle. Porque o homem que sente demais, questiona. O que questiona, desobedece. O que desobedece, ameaça. E a sociedade tem medo do homem lúcido. Porque o homem lúcido não se curva. Ele não aceita o normal só porque é comum. Ele não sacrifica sua alma por um salário ou um casamento que o esvazia. O arquétipo do homem funcional é o mais perigoso de todos. Ele não é um monstro, não é um tirano. É um servo bem treinado. Trabalha, provê, não reclama, mantém a ordem enquanto sangra por dentro. E quando colapsa, ninguém entende. Mas ele era tão forte, dizem. Ninguém viu o desespero silencioso, a exaustão emocional, a sensação de viver uma vida que não conversa mais com a própria alma. Há homens assim em todo lugar. Nas empresas, nas igrejas, nas famílias. Homens que fizeram tudo o que era certo e ainda assim não se sentem vivos. Homens que atingiram sucesso financeiro, respeito social, estabilidade familiar, mas que sentem um vazio tão profundo que qualquer elogio soa como deboche, porque eles sabem, aquilo não preenche. E quando esse homem começa a despertar, quando começa a questionar o sistema que o domesticou, ele não é celebrado, ele é desacreditado, chamado de ingrato, problemático, rebelde, porque a lucidez tem um preço, a rejeição dos que ainda dormem. A sociedade pune o homem lúcido, porque não pode controlá-lo, e premia o domesticado, porque ele mantém tudo funcionando. Mas você não foi feito para funcionar. Você foi feito para existir, para sentir, para duvidar, para gritar se for preciso, para romper com aquilo que mata sua verdade em nome da aceitação. A lucidez é solitária, sim, mas é também o primeiro passo para sua dignidade emocional. E dignidade não se negocia, não se herda, não se compra. Ela nasce no momento em que você escolhe ser inteiro, mesmo que isso custe a ilusão de ser amado por todos. E talvez seja esse seu próximo passo, trocar o aplauso da obediência pelo silêncio corajoso da autenticidade. Porque só quem teve coragem de ser odiado por ser verdadeiro sabe o que é finalmente se respeitar. Você sente a urgência, a necessidade de checar o celular, abrir um vídeo, fugir do silêncio. Não é distração, é dependência. Dependência de estímulo, de fuga, de recompensa fácil. Porque seu cérebro foi treinado para buscar alívio, não profundidade. E a dopamina virou a moeda da sua escravidão invisível. A cada notificação, seu corpo libera pequenas doses de prazer químico. A cada curtida, uma falsa sensação de valor. A cada estímulo novo, uma pausa na dor que você não quer encarar. E assim você vai se afastando da sua própria verdade, sem perceber. Como alguém que corre, mas não sabe mais de quê. As redes sociais, os vídeos, os jogos, a pornografia, nada disso é casual. Eles foram desenhados para sequestrar seu sistema de recompensa, para mantê-lo girando em um ciclo interminável de busca por mais prazer, mais distração, mais anestesia. Porque um homem anestesiado não questiona, não confronta, não desperta. O ciclo dopamínico funciona assim. Você sente um desconforto interno, ansiedade, tédio, raiva, vazio. Ao invés de escutar esse desconforto, você busca estímulo. E o alívio vem, mas só por instantes. Logo depois, o desconforto volta, ainda mais forte. E você busca mais estímulo. E o ciclo se repete, até que você já não sabe mais quem é sem o aparelho na mão. Esse é o novo controle mental. Não é imposto com violência, é oferecido com gentileza, como um presente que você não recusa, mas que aos poucos rouba sua presença, seu foco, sua capacidade de ficar com você mesmo. E sem presença não há consciência, e sem consciência você vira apenas mais uma peça num jogo que não controla. Mas há um caminho de volta,
E ele começa no desconforto. Começa quando você aceita o silêncio, quando você encara o tédio como portal, não como problema. Quando você resiste ao impulso de fugir e começa a observar. Observar o que sente, o que pensa, o que está tentando evitar. Esse processo é duro, porque exige que você sinta tudo o que tentou evitar por anos. A solidão, a frustração, a raiva enterrada. Mas é também nesse ponto que você começa a se reconectar com o que é real, com o que é seu, com o prazer que não depende de tela, com a alegria que nasce do encontro com sua alma. A dopamina não é o inimigo, o problema é usá-la como fuga, quando deveria ser consequência da presença. E a presença é o lugar onde sua liberdade começa, mesmo que no início ela pareça só silêncio, só desconforto, só você com você. É desse lugar que a verdade começa a falar, e quando ela fala, nenhum estímulo do mundo consegue te calar. Você foi condicionado a ser bom, a ser previsível, a ser seguro. Desde cedo, aprendeu que expressar raiva era sinal de descontrole, que admitir desejo era vulgar, que mostrar instinto era perder respeito. E assim, você começou a esconder partes de si que pareciam perigosas. Foi enterrando seu fogo, recolhendo sua voz e se tornando inofensivo. Mas o homem que esconde sua sombra, esconde também sua força. Ele vira um reflexo apagado do que poderia ser. Vive sob uma máscara de autocontrole, enquanto por dentro tudo grita. Jung chamou isso de sombra, o lado rejeitado da psique onde mora o que você não aceita em si. Desejos, impulsos, emoções cruas, tudo aquilo que você enterrou para ser amado. Só que a sombra não desaparece, ela apenas espera. Espera nos cantos da sua personalidade, nos momentos em que você se sabota, nas explosões que parecem vir do nada, nas escolhas que repetem feridas. O homem adormecido não é fraco, ele é dividido. Parte dele obedece, outra parte já desistiu de tentar aparecer. E é nesse estado que a manipulação se torna fácil. Um homem que rejeita sua raiva é fácil de controlar. Um homem que não conhece seu desejo aceita qualquer roteiro. Um homem que vive anestesiado da própria dor não questiona a fonte do sofrimento. Ele apenas continua. Funciona, sobrevive. Mas há algo mais profundo acontecendo, porque essa raiva que você escondeu é também sua bússola. Essa intensidade que você reprimiu é também seu poder. E enquanto você não confrontar isso, continuará sendo manipulado por aquilo que não tem coragem de olhar. Enfrentar a sombra não é se tornar violento, é se tornar inteiro. É dar nome ao que sempre foi ignorado. É aceitar que sentir raiva não te faz perigoso, te faz humano. E quando essa raiva é acolhida com consciência, vira clareza, vira presença, vira limite. Você foi domesticado a se calar para ser aceito. Mas agora, algo em você começa a pedir para existir. Não a versão perfeita, não o homem bonzinho, mas o ser real, o ser que sente, que deseja, que enfrenta. O ser que não pede desculpas por ser inteiro. O primeiro passo é reconhecer que há algo adormecido aí dentro, não para destruí-lo, mas para chamá-lo de volta, para escutá-lo, para integrá-lo. Porque só quando você se reconcilia com a sua sombra é que a manipulação perde o poder. Porque o homem que se conhece não se deixa mais conduzir por mãos invisíveis. Ele já voltou ao próprio centro. E dali, ninguém mais o move. A manipulação mais eficaz não acontece nos seus pensamentos. Ela acontece na sua moral, na sua identidade, na forma como você interpreta o que é certo, o que é errado, o que é digno e o que é vergonhoso. Desde cedo, você foi cercado por narrativas, religiosas, políticas, familiares, e todas elas, sem exceção, tentaram moldar sua alma antes que você soubesse quem era. Não se trata de atacar crenças, mas de perceber como elas foram plantadas, como você passou a se culpar por desejos que nunca escolheu reprimir, como você aprendeu a se envergonhar de sentimentos que nunca compreendeu, como você foi educado para chamar obediência de fé e medo de humildade. A engenharia moral é silenciosa e, por isso, tão perigosa. Você não percebe quando ela te faz ajoelhar, quando ela te convence de que se anular é ser bom,
quando ela te ensina que sofrer calado é virtude. E, o mais cruel, quando ela te faz se culpar por duvidar, como se questionar fosse pecado, como se pensar por si fosse traição. Mas pense, quem lucra com seu silêncio moral? Quem se beneficia da sua autoacusação constante? Quem ganha quando você se sente eternamente em dívida com uma ideia de perfeição que nunca poderá alcançar? A resposta não está na religião, nem na política em si. Está no uso estratégico da moral para domesticar. Maquiavel falava sobre isso, a dissimulação do poder, a arte de parecer virtuoso para dominar. Porque o poder que se impõe com força é frágil, mas o poder que se esconde sobre o manto da moral, esse ninguém ousa confrontar. Ele se torna sagrado, intocável, inquestionável. E assim, você cresce obedecendo regras que não entende, reproduzindo valores que nunca escolheu e sentindo culpa por coisas que nem sabe de onde vieram. O sistema não quer somente crítica, ele quer sua alma submissa. Porque uma alma que se culpa, se entrega, se adapta, se sacrifica. Mas há um espaço dentro de você que não foi tocado, um lugar onde a culpa não chega, um centro silencioso que observa, sem julgar, que não quer destruir nada, mas quer entender. E só quando você entra nesse espaço é que começa a ver. Ver o que é seu, o que foi imposto, o que precisa ser desfeito. Esse é o ponto onde a alma volta a respirar. Quando ela para de se curvar ao medo do erro e começa a andar com a coragem de quem quer verdade. Não mais obediência, mas sentido. Não mais culpa, mas consciência. Porque uma alma lúcida não serve a nenhum sistema. Ela serve apenas à vida que pulsa dentro de si. E isso é o que mais assusta os que querem te dominar. Há um momento na vida em que algo dentro de você desperta. Um incômodo que não passa. Uma inquietação que cresce. É como se, de repente, tudo o que você fazia no automático começasse a perder o sentido. As pessoas continuam te aplaudindo, mas você já não acredita mais. Os elogios chegam, mas soam vazios. Porque agora você sabe que há algo errado. Essa é a primeira faísca do despertar, mas ela não é suficiente, porque depois do incômodo vem o dilema. A consciência não liberta sozinha. Ela cobra ação, cobra verdade, cobra coragem, e é nesse ponto que muitos voltam para a prisão. Sabem que estão manipulados, sabem que vivem em um roteiro emocional herdado, mas têm medo do vazio que vem depois. Medo de descobrir que não sabem quem são sem as programações que carregam. Esse é o erro fatal. Confundir percepção com libertação. Achar que enxergar a prisão já é estar livre dela, mas não é, porque enquanto você não confronta, você continua reagindo, continua justificando, continua usando a lucidez como desculpa para se isolar, para se vitimizar, para continuar paralisado. O ciclo da autossabotagem é sutil. Ele começa com a consciência e termina na fuga. O homem que começa a despertar, mas não encara a sua dor, acaba voltando para a antiga programação, só que agora com um agravante. Ele sabe que está mentindo para si, e essa mentira pesa mais do que qualquer ignorância. Confrontar sua programação é um processo brutal, porque exige desapego da imagem que você construiu, exige rever sua história com novos olhos. Aceitar que muito do que você acreditava ser escolha foi só sobrevivência, que muito do que você defendeu foi medo, que muito do que você chamava de amor era necessidade disfarçada. Mas há um caminho, e ele não é fácil nem rápido. Ele passa por dor, sim, por luto da antiga identidade, por desconstrução de crenças que seguravam sua estabilidade, mas também passa por um reencontro com sua voz, com seus desejos não contaminados, com sua presença. Você não precisa saber tudo agora, só precisa parar de fugir, porque a fuga te devolve a programação, mas a coragem de ficar te devolve a si mesmo.
Confrontar não é destruir quem você foi, é libertar quem você ainda pode ser. E esse homem está mais perto do que você imagina. Só espera que você pare de se esconder atrás da consciência e comece a usá-la como espelho, não como escudo. Você caminha pelas ruas, trabalha, conversa, ama e acredita que está em paz. Mas por dentro algo te observa, um cansaço que não se justifica, uma irritação sem nome, uma tristeza que aparece mesmo nos dias bons. E no fundo, você sente, tem uma guerra acontecendo. E ela não é fora, é dentro. Carl Jung dizia que a verdadeira libertação vem quando confrontamos a nós mesmos no espelho da sombra. E talvez essa seja a batalha que você sempre tentou evitar. A batalha contra o próprio reflexo, contra os medos que você negou, contra os desejos que você julgou errados, contra as dores que você aprendeu a esconder. Viktor Frankl completava: mesmo em meio ao condicionamento, o homem ainda possui a liberdade de dar sentido ao que domina, e isso muda tudo. Porque mesmo que você tenha sido programado, domesticado, silenciado, ainda existe um espaço dentro de você que não foi tocado, um centro que observa, que sente, que resiste. Essa guerra invisível não quer te destruir de uma vez, ela quer te esvaziar aos poucos, roubar sua identidade através de promessas, te oferecer distrações para que nunca escute sua alma, te oferecer moral pronta para que nunca questione sua ética, te oferecer fama, aplauso, aceitação, desde que você obedeça. E quando você começa a despertar, o sistema não grita, ele te seduz de volta, com conforto, com estabilidade, com aquele elogio que você sempre quis ouvir. Mas por dentro você já sabe, esse elogio cobra caro, cobra sua lucidez, cobra sua presença, cobra sua autonomia. A maior manipulação não é a que te oprime, é a que te convence de que você é livre. Livre para querer o que todos querem, livre para seguir o mesmo caminho, livre para se adaptar, desde que nunca questione, nunca se recuse, nunca se retire do jogo. Mas agora, a escolha é sua. Continuar sendo instrumento de forças invisíveis, vivendo um roteiro que aplaudem, mas que te apaga, ou mergulhar na dor da lucidez, na solidão de quem começa a se ver, no desconforto de quem rompe com o que era conveniente para finalmente ser real. Essa guerra não será vencida com força, será vencida com presença, com silêncio, com verdade. Porque o homem que reencontra sua alma não precisa mais vencer. Ele já não pertence ao jogo. Ele cria o próprio mundo, mesmo que isso custe todos os mundos antigos. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já não aceita mais viver anestesiado. Já não se contenta com o papel de figurante na própria história. Já não suporta mais essa sensação de estar sempre servindo ao mundo que não te vê, que te usa, que te molda, mas nunca te reconhece. Você não é fraco. Só foi treinado para calar cedo demais, para obedecer antes de sentir, para acreditar que ser bom era o mesmo que se anular. Mas essa versão domesticada de você já não sustenta mais sua alma. Ela pode ser funcional, pode ser elogiada, mas ela não é você. Você sente o peso, sente a urgência, sente que tem algo maior pedindo para nascer dentro de você, algo que não cabe mais nos papéis antigos, que não aceita mais o silêncio forçado, que não quer mais mendigar respeito, amor ou reconhecimento, porque o que está despertando em você é sua presença, sua inteireza, seu trono. Você passou tempo demais tentando caber, tentando agradar, tentando ser perfeito para finalmente ser amado. Mas talvez agora seja a hora de um outro tipo de escolha. A escolha de ser inteiro, de ser verdadeiro, de ser alguém que já não negocia sua alma por pertencimento. Não se trata de ser melhor, se trata de ser você, com suas sombras, com sua raiva, com sua dor, com sua lucidez. Porque só um homem que se acolhe por completo consegue sair da manipulação, não como fuga, mas como reconexão. Agora, a pergunta que fica é simples, mas brutal. Você quer continuar sendo uma peça bem comportada no tabuleiro dos outros? Ou quer ser o criador do seu próprio território interior? Se chegou até aqui, comenta: eu escolho meu trono.
sem explicações, sem justificativas, apenas para marcar o ponto exato onde sua alma decidiu acordar.